Bom dia a todos. Meu nome é Nick Burridge, eu sou presidente da Britcham, aqui no Rio de Janeiro. Espero que todo mundo está bem. Seja bem-vindo para mais um webinar da Britcham. Vou fazer uma breve apresentação agora, sobre a Câmara, alguns agradecimentos antes de passar para nossos palestrantes de hoje. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a nossos associados mantenedores. Você deve ter visto na lista as empresas nos slides. Eles são nossas empresas que mantêm a Câmara. Obrigado mais uma vez pelo seu apoio. Clarice Rocha, vice-presidente do filial do Rio de Janeiro. E nossos palestrantes de hoje, Márcia Ciccarelli e Paulo Mantovani, que são, respectivamente, o presidente e o vice-presidente do Comitê de Riscos e Seguros. Obrigado mais uma vez para organizar essa webinar, que eu tenho certeza vai ser um grande sucesso, igual aos últimos que vocês fizerem. E, finalmente, agradecer a toda a nossa audiência que está acompanhando a gente hoje em mais um seminário. Rapidamente, o Britcham, para as pessoas que não conhecem, a gente completa esse ano de 2026 110 anos de atuação aqui no Brasil. Nós somos um fórum de comunidade empresarial e governamental Brasil-Reino Unido, e a gente tem como missão incremento de comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais entre os dois países. A gente reúne aqui na Câmara os grandes investidores britânicos aqui no Brasil, e também empresas brasileiras que engajam em relações entre Brasil e Reino Unido. Temos atuação nacional e também temos filiais, além daqui do Rio de Janeiro, em São Paulo, Paraná e em Minas Gerais. A gente atua principalmente através de comitês temáticas. A gente cobre quase todas as áreas da atuação. Alguns exemplos, a gente tem um comitê de agronegócio, capital humano, educação, comércio, investimentos internacionais, defesa, segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura, legal, meio ambiente, saúde, tecnologia. Como você pode ver, cobre quase tudo. E o evento hoje, obviamente, é sendo conduzido pelo nosso Comitê de Riscos e Seguros. E o objetivo desses comitês é para reunir especialistas para discutir tendências, desafios, oportunidades em cada um desses setores, e com a ideia de um avanço do ambiente de negócios e para engajamento de nossos associados. Além dessas comitês temáticas, um outro pilar fundamental é a nossa agenda de relações governamentais. E a gente fez isso através de uma comissão, que é uma comissão de consultivo de advocacy, em que a gente atuamos de maneira ativa junto às várias esferas governamentais do Brasil e do Reino Unido. A gente tem defendido pautas prioritárias, como, por exemplo, simplificação tributária, acordos comerciais, temas climáticos e questões regulatórias. E essa atuação se soma à capacidade do Britcham de conectar as empresas, autoridades e parceiros estratégicos, fortalecendo a nossa rede e ampliando oportunidades para todos que fazem parte da Câmara. Se vocês querem saber mais sobre o que a gente faz, a gente tem um site, www.britcham.com.br. Então, sobre o webinar de hoje, o evento está sendo transmitido através de Zoom e também a gente tem um canal do Britcham no YouTube. O webinar de hoje, a gente vai começar com apresentações por parte das nossas lideranças do comitê, mas a gente vai deixar 10 minutos no final para perguntas da audiência. Então, ao longo da apresentação, por favor, pensem as perguntas que você tem. E se você está no Zoom, infelizmente só pela plataforma Zoom, você pode incluir suas perguntas. Então, tem uma ferramenta na Zoom, do Q&A embaixo. Clicando lá, você conseguir enviar suas perguntas que a gente vai tentar responder no final do webinar. Por favor, mencione seu nome e empresa antes da pergunta para que a gente possa identificar cada um, ok? Talvez a gente não consiga responder para todos, mas se a gente não conseguir responder ao vivo, a gente tenta responder o máximo possível depois do evento. Então, por isso, eu vou passar para os nossos palestrantes uma breve introdução. A presidente do Comitê de Riscos e Seguros Britcham
e sócia da área de seguros, resseguros, previdência privada e saúde suplementar do Demarest, Márcia Sicarelli. E também a gente tem nossa vice-presidente do Comitê de Riscos e Seguros Brigham e líder de recursos naturais da WTW, Paulo Mantovani. Vou passar a palavra para vocês e desejo todo mundo um excelente webinar. Obrigada, Nick. Bom dia a todos e todas. Agradeço a Britain por nos ajudar do Comitê de Riscos e Seguros a mais este webinar. Dou as boas-vindas também ao Paulo, companheiro aqui de grupo, de comitê. Nós temos uma pauta muito extensa, muitos assuntos, né? Eu acho que é um ano de lei de seguros, então, para quem está aqui dentro dessa vida de lei de seguros, é realmente muitos temas para serem compartilhados e serem discutidos. Nós fizemos o ano passado um webinar mais focado na nova lei, que já estava em vigor, mas que ainda não, que já estava publicada, mas ainda não estava produzindo efeitos, né? A gente teve um ano de vacatio legis. E o objetivo hoje, então, dessa nossa apresentação é tratar um pouco de quais são de como é que o mercado está se organizando em razão da nova lei, falar um pouco das consultas públicas da SUSEP, que são justamente decorrentes dessa nova lei, um pouco de perspectivas, né, para esse ano, e obviamente depois esses 10 minutos finais para a gente responder as perguntas de todos aqui que nos acompanham. Eu e o Paulo vamos fazer um bate-bola, eu vou conduzindo e o Paulo vai trazendo é, as suas perspectivas, são visões muito complementares. Eu sou advogada e então a minha análise é muito jurídica, e o Paulo, por ser de uma corretora, tem uma análise muito técnica e também de colocação, né, da parte de negócios, que eu acho muito relevante trazer essas duas visões, e obviamente a gente conta com as visões de todos vocês que nos assistem, que participam, para que tragam suas perguntas e também os seus comentários, porque eu acho que a gente está Uhum. num momento de debate, né? Não temos aqui certezas, e temos, na verdade, muitas controvérsias e muitas discussões para compartilhar. Aqui é Só, só. só, só agradecer, Márcia, agradecer Desculpa, Paulo. Não, tranquilo, só agradecer a Britney, agradecer o Nick, o espaço, e porque realmente o tema é muito importante, e acho que a gente tem muitas coisas aí interessantes para falar. Então, vamos lá, Márcia, que temos Obrigada, aí. Paulo. É, então, um pouco de entender em que momento nós estamos, né? Como a gente tem um público bastante diverso, né? Temos várias pessoas de mercado, mas outras que não necessariamente são do mercado de seguros. Paulo e eu preparamos uma apresentação ampla, né? Focada em trazer esse conhecimento tanto para aqueles que estão respirando essa discussão já há algum tempo, como para aqueles que não têm o seguro como seu core business, mas precisam do seguro dentro das suas atividades, né? O seguro como uma ferramenta fundamental de garantia para todas as atividades que a gente tem globais. Então, falando um pouco da nova lei, como já foi dito, a Lei 15.040, ela foi publicada em 9 de dezembro de 2024. Ela é uma lei muito mais ampla do que a gente tinha no Código Civil. No Código Civil, o contrato de seguro, ele era tratado na parte que tratava dos vários tipos de contrato, então, juntamente com outros contratos, como contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de corretagem, contrato de mútuo, etc. Então, a gente tinha um capítulo dedicado ao contrato de seguro, é, relativamente curto, eram aproximadamente 40 artigos, e nós temos hoje, então, uma lei muito mais ampla, ela tem 140 artigos e ela trata não apenas do contrato de seguro, mas também do contrato, né, de maneira mais lateral, do contrato de resseguro, que também é objeto de uma lei
específica, que é a Lei Complementar 126, que é o marco que abriu o mercado de resseguro depois de muitos anos de monopólio do IRB como o nosso ressegurador. É, e essa lei, ela entrou em vigor, então, no final, né, do ano passado, em 11 de dezembro do ano passado, depois de período de um ano de vacatio legis. Um dos temas mais controvertidos que a gente tem na nova lei é como aplicá-la no tempo, né, a aplicação dessa lei no tempo. Há muitos debates sobre essa discussão. Eu, particularmente, me filio a- ao grupo que defende que a aplicação da lei é apenas para os contratos firmados após a sua entrada em vigor, então, a partir de dezembro de 2025. E a razão para isso é porque essa lei ela é muito disruptiva, ela traz diversas alterações, diversas inovações, e ela exige uma alteração dos contratos, né, dos termos e condições das apólices, necessariamente. Então, aplicar esta lei para sinistros, como alguns defendem, ocorridos após a sua vigência, ainda que se refira a contratos anteriores, firmados de forma anterior à sua vigência, me parece um paradoxo, porque estes contratos eles não estão em compliance com a nova lei, porque eles são firmados no momento anterior. Então, seria muito complicado e, ao meu ver, muito problemático, né? Você querer aplicar as consequências de uma nova lei com base num contrato que não foi firmado sob essa perspectiva e que, obviamente, traria, então, dificuldades e até colocaria em grande desvantagem, principalmente a seguradora, no sentido de que as consequências para várias questões da lei são muito mais gravosas do que no Código Civil. Então, esse é um tema controvertido, e eu acho que a maioria dos juristas defende essa mesma tese, mas há teses contrárias, e, obviamente, esse é um tema que quem vai resolver no final, daqui a alguns anos, é a jurisprudência, né? Mas a gente vai demorar alguns anos para ter essa sensação. Então, ao longo de 2025, nesse período de vacatio legis, né, o que aconteceu é que as seguradoras, de uma maneira geral, revisaram todos os seus clausulados, revisaram também os seus questionários, tiveram que adaptar os seus sistemas internos, os seus contratos com prestadores de serviço, com os reguladores de sinistro, é, mudaram os seus templates, as suas comunicações, tudo no sentido de se adaptar à nova lei. Havia uma expectativa desde o início do espaço, né, do regulador, da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados, no sentido de trazer também a regulamentação, né, infralegal, para dar mais conforto para o mercado ou trazer uma diretriz de pontos mais polêmicos da lei, onde havia margem para interpretação. Essas consultas públicas vieram a partir de outubro de 2025, então já num momento em que esse movimento das seguradoras de adaptação com base na lei estava bastante acelerado. É, a maioria dessas consultas públicas teve o seu período não, o período de consulta, ou seja, do mercado aportar a sua visão, né, a partir da plataforma da SUSEP, da própria tabela que a SUSEP dispõe. Em dezembro, a última consulta mais recente foi do seguro de pessoas, essa sim ainda está com um prazo aberto até 25 de março, de forma que o mercado foi se adaptando baseado na sua visão da lei, sem esse suporte das regulamentações administrativas, e é esperado que no momento em que essas regulamentações, que agora estão em consulta pública, venham num formato
final, né, do regramento final, de que haja uma necessidade de novas alterações de clausulado. O SUSEP já tem indicado nessas consultas um prazo de 180 dias. Paulo, quer fazer um primeiro comentário sobre esse tópico? É assim, né, Márcia, a gente está nesse período, é um início, né, que a gente está, assim, do nosso lado aqui do dia a dia, a gente está aprendendo ainda, né, tem bastante coisa nova ainda para o mercado, mas eu sinto, assim, já senti algumas alterações, mas eu acho que é um espaço inicial ainda em que as pessoas estão tomando conhecimento e se adaptando a essa nova lei, né? Então, eu acho que assim, acho que mais para frente a gente vai poder detalhar um pouquinho melhor, né, Márcia, e entrar nos pontos mais sensíveis aí que a gente está notando. Mas, enfim, eu acho que é uma perspectiva nova, o mercado está se adaptando, logicamente que a gente ainda vai ter muita discussão, como a Márcia já falou, mas eu acho que é isso, é um momento de adaptação e acho que todos os agentes aqui ainda estão, apesar da lei já estar em vigor, né? Eu concordo com você, Márcia, para mim ela tem início ali na data efetiva, né? Mas, assim, é uma adaptação ainda. Eu acho que, assim, agora aqui mais para frente na nossa apresentação, a gente vai chegar aqui nos pontos mais sensíveis. Perfeito. Bom, vamos fazer aqui um breve recap aqui, né, dos principais pontos de alteração da lei. A gente está focado hoje mais nas regulamentações da SUSEP, mas como a gente tem um grupo, uma audiência bastante diversa, a gente achou que era importante trazer de uma maneira mais rápida os principais pontos de alteração. A lei ela tem mais de 140 artigos, então tem muita coisa para alterar. Ela exigiria por si só algumas horas de palestra, né? Mas vamos trazer aqui de uma maneira mais rápida quais são os principais pontos. Então, a gente tem primeiro uma alteração do período de aceitação da proposta pela seguradora, ele era de 15 dias, ele passa para 25 dias, passa a ter o silêncio, né, ou seja, a ausência de manifestação da seguradora, gera o que a gente chama de aceitação tácita. Isso já existia na SUSEP, mas era, na verdade, uma exceção, né? A regra era sempre o contrário, né? A formação do contrato se dava pela aceitação expressa da seguradora e agora ela pode se dar também pela aceitação tácita, o que me parece algo muito excepcional no mercado. Esse prazo pode ser suspenso com o pedido de documentos ou com pedidos de inspeções, principalmente nos riscos mais complexos. Então, um prazo bastante grande para riscos massificados, e o seu desafio é mais quando a gente está falando de riscos complexos. O questionário que já existia e já era uma prática de mercado, inclusive tratado na jurisprudência, ele continua sendo uma ferramenta importante, mas para aqueles que estão aqui como segurados, devem ter sentido uma alteração não só nos clausulados, mas também nos questionários, que tendem a ficar um pouco mais extensos. Porque o dever de informação do segurado, que sempre foi a base, né, da formação do contrato de seguro, no sentido de, por ser um contrato de boa-fé, a seguradora se vale das informações prestadas pelo segurado. Ele hoje, dentro da nova lei, ele é colocado à medida em que o segurado é perguntado sobre as informações que são relevantes e necessárias para aquele determinado risco. Então, se coloca para a seguradora uma obrigação maior, né, uma responsabilidade maior de fazer as perguntas corretas e adequadas. Por isso, a revisão de questionários e, ao mesmo tempo, pode trazer para o segurado também um cuidado ainda maior na resposta a esses questionários que passam a ser mais extensos, e ele tem um dever de colocar não apenas aquilo que ele sabe, mas que ele deveria saber, né? E isso é importante porque o segurado, né, quando a gente fala de grandes riscos, normalmente são áreas de uma determinada empresa, por exemplo, que precisa
buscar essa informação em diversas outras áreas, às vezes não apenas na sua sede, mas nas suas subsidiárias, nas suas filiais, com diversas setores diferentes. Então é um desafio sempre, tanto para o segurado conseguir dar conta de responder essas informações e para a seguradora conseguir abarcar num questionário as informações relevantes. É sempre impossível assim exaurir essas informações, mas as seguradoras vêm fazendo também essa lição de casa no sentido de aportar, deixar os seus questionários mais completos. Um outro tema muito Só, uma- polêmico, só, só um pode falar, comentário Paulo. da parte, Márcia. Eu tenho notado esses questionamentos, né, das seguradoras de uma maneira mais intensiva, logicamente, mas eu tenho visto também que, às vezes, o nível das respostas não está de acordo com o que a seguradora pede. Então, esse questionamento, às vezes, está levando alguns dias até chegar no ponto que os seguradores hoje estão exigindo. Então, é um ponto de atenção, né, para esse momento de informações, né? Então, eu tenho reparado isso, tá? E um momento crucial, né? É um momento realmente crucial da formação do contrato e que vai ter desdobramentos, não só para a aceitação da pólice, para a precificação, mas pode ter um desdobramento para o próprio sinistro depois. Então, acho que por isso Exato. entendemos relevante trazer essa discussão aqui. Um outro ponto bastante controvertido são as despesas de salvamento e contenção. Elas sempre fizeram parte da cobertura securitária no Código Civil, porque o segurado, ao é, agir no sentido de evitar um sinistro ou de mitigar os seus efeitos, ele está agindo também no interesse da seguradora. Afinal, ele está, de um lado, né, cumprindo uma obrigação, porque ele sempre deve agir como se não houvesse o seguro, mas ele está mitigando a exposição da própria seguradora também. Então, sempre foi parte da cobertura, mas era uma discussão, ela era limitada, então a previsão do Código Civil é que era até o limite estipulado no contrato, e nem todas as linhas de negócio tinham a previsão de salvamento e contenção. Salvamento e contenção sempre foi algo ligado aos seguros de propriedade, né? Ao property e aos seguros de property com responsabilidade civil. Em outras linhas de negócio, a gente não via salvamento e contenção, e esse é um dos grandes temas da nova lei que não faz essa distinção na sua previsão. E o que a lei traz de novo é que agora os limites de salvamento e contenção, eles são a parte do limite máximo de garantia da pólice, ou seja, ele não reduz o LMG da pólice, e ele tem uma previsão de que, se não houver um limite específico para esse salvamento e contenção, ele vai ser considerado como de 20% do limite máximo de indenização da garantia que foi gatilhada, né, que é a garantia principal que foi gatilhada em razão daquele evento, né? Então, se for um incêndio, se for um vendaval, se for um roubo, se for um vazamento, enfim. Então, um tema bastante debatido. Um outro ponto é que é a responsabilidade do corretor, então a lei ela faz menção expressa ao corretor de seguros como um dos intervenientes no contrato, a gente não tinha isso no Código Civil, ela traz algumas previsões e uma delas é um prazo de 5 dias úteis para esse repasse de informações de parte a parte, né? Então, seja quando o corretor, né, nessa qualidade de intermediário, recebe informações da seguradora para repassar ao segurado e vice-versa. Então, trouxe também para o corretor, né, Paulo? Acho que uma grande, é, uma preocupação. Acho que, por um lado, é importante porque traz a importância da função do corretor, Exato. mas, por outro, é uma camada a mais de responsabilidade, né? Eu acho assim, eu acho dentro dessas alterações, eu acho super importante, porque dá uma segurança, não só para o segurado, como também para o segurador, né? Ele tem a certeza de que durante esse período, essa transição de documentos vai ser regularizada, né? Porque às vezes existia em alguns corretores, ou essa possibilidade
de se perder alguma informação. Então, com essa obrigação, ela vem fazer com que o corretor fique atento e sabe que existe penalidade e que tem que cumprir o prazo de 5 dias. Então, eu acho que isso ajuda muito os dois lados, tá? Não só a seguradora, como o segurado também. Exato. Passando um pouco para sinistros, né? A gente tem muitas alterações. O capítulo de sinistros e de regulação de sinistros, ele é inteiramente novo, ele nunca constou, do Código Civil. Essa matéria era tratada do ponto de vista normativo, dentro das regulamentações da SUSEP, e muito produto a produto, né? E agora a gente tem um regramento que não faz diferença entre linhas de negócio e que não faz também uma distinção, como fazia o regramento da SUSEP, entre os seguros massificados e de grandes riscos. E esse é um dos desafios de implementação, da nova lei. Então, alguns pontos aqui. O relatório de regulação do sinistro passa a ser um documento comum entre o segurado e a seguradora, permitindo, então, ao segurado, solicitar essa documentação. O prazo de conclusão da regulação, que já era de 30 dias, né, dentro do regramento da SUSEP, continua de 30 dias. Há a possibilidade de prorrogá-los até 20 dias, né, e isso é um dos pontos esperados do regramento da SUSEP, sempre contados da entrega de todos os documentos necessários, dos documentos necessários para a regulação. Então, de um lado, houve essa possibilidade de extensão de prazo, que antes era meio que fixa, para 30 dias, mas o que muda é efetivamente a consequência desse não cumprimento do prazo, né? O prazo agora pode ser suspenso apenas por 2 vezes. Antes não havia essa limitação de prazo de suspensão, 2 vezes para riscos complexos, para riscos de auto, né, de veículos automotores e de outros seguros com importância segurada de até 500 salários mínimos apenas uma vez. E superado este prazo, a mora da seguradora agora não apenas acarreta o pagamento de juros e correção monetária, como já era o caso, mas ela tem uma consequência que é a impossibilidade de recusar a cobertura. É como se fosse uma aceitação, uma confirmação tácita de cobertura pelo decurso do prazo. Então, essa é uma alteração completa, né? Algo que nós nunca tivemos nem na legislação, nem mesmo na normatização do Brasil, de seguros aqui do Brasil. E que obviamente tem causado, acho que um dos pontos mais polêmicos da lei, porque ela passa a ter reflexos muito grandes, no sentido de que você pode ter discussões de casos de sinistros fora da vigência da pólice, de riscos absolutamente não cobertos, de questões de franquia, e uma discussão muito grande de resseguro, né, de como isso impacta o resseguro. Então, esse é um dos grandes desafios e um dos pontos mais discutidos no mercado. E, de novo, são os grandes riscos que apresentam os maiores desafios, porque 30 dias para o risco massificado é um período mais do que suficiente. Só complementando, Márcia, e aí, sinistros complexos, às vezes a gente tem peritos e tem, por exemplo, um sinistro que envolve uma explosão química, alguma coisa mais complexa, né, onde você vai discutir e entender o que realmente aconteceu. O prazo realmente ele é um pouco complicado perto do que normalmente no mercado se trabalha, tá? Mas, enfim, esse eu acho que é um dos pontos mais sensíveis, né, Márcia, que a gente tem visto aí e que o pessoal tem comentado bastante, mas é o que está aí, né? Vamos sentir na prática, né, Paulo? Vamos ver, Essa vamos prática. ver como vai ser, né? Eu já estou com um sinistro aqui dentro da nova lei. Caramba, tá É, certo. vamos sentir na prática. Exato. A recusa de cobertura deve ser justificada, e é proibido apresentar novos motivos, né? Então, não é possível inovar no argumento, é claro, exceto em caso de documentos novos e fatos novos. Então, há aqui claramente uma intenção da lei de que o segurado não seja surpreendido
com uma informação, né, com um argumento que ele não teve no momento da negativa, e isso obriga as seguradoras também a terem um cuidado maior na análise dos seus respectivos sinistros, né, nas suas cartas de cobertura, de posicionamento de cobertura. E este prazo, ele funciona não só para o momento da regulação, mas também para o momento da liquidação, ou seja, para o momento do pagamento. Há muitos sinistros onde você tem depois que você tem um posicionamento de cobertura, você começa uma fase de liquidação e você vai exigir novos documentos. Então, idealmente, essas duas fases ocorrem de forma concomitante, então você posiciona a cobertura e paga, mas nos casos em que você não tem elementos de liquidação, inicia-se uma nova fase para liquidação, para pagamento de sinistro, também de 30 até 120 dias. A consequência para o não pagamento neste prazo é de uma multa de 2%. Então, isso também é uma grande inovação, né? A inovação são com relação às consequências, né? Tanto no descumprimento do prazo para regulação, quanto no descumprimento do prazo para liquidação. O segurado, o prazo prescricional de 1 ano, que já estava previsto no Código Civil, permanece, mas o que muda é a sua data inicial. Ela passa a ser do momento da negativa da seguradora, sendo que o pedido de reconsideração do segurado suspende esse prazo prescricional, que também é uma novidade. A grande mudança aqui é no seguro de responsabilidade civil, porque no seguro de responsabilidade civil o marco do prazo prescricional era o momento em que o segurado era citado na ação proposta pelo terceiro. E agora, mesmo no seguro de RC, a gente passa a ter esse prazo de 1 ano, o que pode gerar uma situação que me parece ruim para o próprio segurado, dele ter uma negativa da seguradora antes mesmo de ter uma clareza da sua responsabilização perante um terceiro em caso de uma ação judicial. E falando especificamente do seguro de responsabilidade civil, eu nem coloquei o vida aqui, senão a gente ia ficar a palestra inteira só falando disso. É, Existem também muitas alterações no seguro de RC. Eu acho que a principal delas é que o seguro de RC passa a claramente a proteger não só o interesse do segurado, da sua proteção patrimonial, mas também o interesse da vítima, né, do terceiro prejudicado. E com isso, várias previsões da lei visam proteger esse terceiro prejudicado. Então, autoriza-se, existe uma possibilidade maior de acordos. O segurado tem a obrigação de necessariamente informar a existência da apólice, não há obrigatoriedade de entregar a apólice, mas a existência de um seguro de responsabilidade civil, então algo bastante que muda substancialmente a prática que a gente tem hoje. E as coberturas de RC, elas precisam separar o limite dos custos de defesa do valor que é devido ao próprio terceiro. E isso tem causado muita dificuldade nos seguros de responsabilidade civil, notadamente o D&O e o E&O, né, em que as coberturas de custo de defesa têm um peso muito grande. Não sei se você quer trazer alguns comentários aqui. Não, é exatamente isso, Márcia. Realmente essa parte teve uma modificação e foi muito sensível, né? Então, assim, eu sinto que a interação do segurado na colocação do risco, ela ficou muito maior. Existe toda uma preocupação aí com essas modificações. Então, assim, no INO, no DNO e no RC, realmente a dinâmica mudou completamente, né, do que a gente tinha antes para o que a gente tem hoje. Existe um envolvimento na definição das coberturas também. Então, assim, é uma nova etapa aí, a gente vê uma dinâmica completamente diferente do que a gente tinha antes, tá? Mas também é como a gente falou antes, né? É uma nova etapa. Acho que tem coisas positivas, acho que realmente tem algumas coisas muito positivas em relação a esse engajamento também nessas novas condições, que levam também a um conhecimento mais profundo, né, do próprio segurado em relação ao contrato. Então, assim,
são grandes modificações, mas acho que é uma nova visão que traz benefícios também. Sem dúvida, eu acho que a lei tem É, vários pontos positivos, sim. né? É inquestionável. Bom, vamos passar então agora, né? Feito esse panorama geral das principais alterações da lei, vamos passar então para as regulamentações da SUSEP que estão em consulta pública. A gente trouxe 4 regulamentações que nos parecem as principais, que tangem especificamente a nova lei, mas tem outras, mas focamos hoje nessa e não sei se a gente vai conseguir passar por todas, nesse período aí de mais 20 minutos que a gente tem. Então, a primeira é a minuta de resolução do seguro de danos. Havia uma grande expectativa de como seria tratado as discussões, especificamente desta extensão do prazo de 30 até 120 dias dentro dessa minuta. A SUSEP indicou, ela não detalhou ainda, mas ela indicou nessa minuta, nessa consulta pública, que ela vai aplicar os 120 dias de prazo para aqueles seguros que são considerados como de grandes riscos. Estes seguros, eles são tratados pela Circular 407, perdão, pela Resolução 407, uma resolução de 2021, na época também foi muito discutida, foi justamente quando a SUSEP passou a trazer critérios para que determinadas linhas fossem consideradas como grandes riscos ou que determinadas apólices também fossem consideradas como grandes riscos com um tratamento diferenciado das demais linhas de negócio tidas como de seguros não complexos, né? Então, são 2 critérios. O primeiro relacionado ao tipo de risco, à linha de negócio, então, riscos de petróleo, nomeados e operacionais, bancários globais, riscos de aviação, marítimos, nucleares, riscos de crédito doméstico e de exportação, automaticamente essas apólices já são consideradas como grandes riscos. E numa segunda linha de critério, são limites máximos de garantia superiores a 15 milhões, ou quando o segurado tem ativos totais superiores a 27 milhões, ou receita bruta anual superior a 57 milhões. A SUSEP indicou que vai revisar a 407, então há uma dúvida ainda no mercado quais serão os critérios para se considerar grandes riscos, né? Mas, ao que tudo indica, então a gente vai ter essa distinção de prazo de 30 a 120 dias, e os 120 dias vão se aplicar justamente a esses casos de grandes riscos. Quer fazer algum comentário aqui, Paulo? Não, não, super relevante, né? Porque, na verdade, se você não tem a definição, né, fica muito complicado. Acho que, assim, é muito relevante. Assim, só na minha visão, eu acho ainda que o LMG ainda está um pouquinho baixo, mas vamos ver o que vai voltar, né, Márcia, para ver. Mas, assim, é super relevante. A gente tem que ter uma definição, senão a gente não consegue enquadrar o que vai ser grande risco, né? Exato. E um outro ponto, daí, acho que esse é um dos pontos principais. Um outro ponto bastante relevante é da chamada cláusula de rateio, e do seguro contratado a risco relativo ou risco absoluto, né? Então, antes se tinha uma previsão de que a cláusula de rateio, que é no caso do infraseguro, ela era a regra, ela passa a ser a exceção. Então, quando não houver previsão, a gente vai ter sempre a contratação a primeiro risco absoluto, ou seja, sem aplicação de rateio. E há outras questões também relativas a seguro-valor de novo, sendo que a seguradora tem inclusive que fazer uma demonstração da cláusula de rateio na apólice. Para seguros grandes, né, principalmente quando a gente fala de property com lucros cessantes, eu acho que a cláusula de rateio ganha aí uma complexidade maior. Sempre foi um tema polêmico no seguro, e acho que vai ganhar camadas, de complexidade aí a partir da nova lei. Com relação ao relatório de sinistro, né, que nós comentamos aqui dentro da visão da nova lei, que passa a ser um documento comum entre segurado e seguradora, a SUSEP trouxe uma regulamentação
dando um prazo para a seguradora de 10 dias para entregar esse relatório a partir da solicitação do segurado. Então, não necessariamente ele precisa ser entregue voluntariamente, ela depende dessa autorização do segurado. Eu acho que isso faz sentido porque, invariavelmente, as cartas de cobertura nada mais são do que o próprio relatório. E o relatório, ele passa a ter alguns tópicos, necessários, né? Então, um deles é justamente você falar deste prazo, né? Então, quais foram os documentos solicitados, se aquela posicionamento de cobertura está ou não dentro desses prazos previstos na lei. Então, para trazer, assim, alguns dos pontos principais da circular da minuta pública, da minuta de consulta pública de seguro de danos, existem diversos outros, mas a gente está dando uma pincelada aqui nos pontos centrais. Algum comentário, Paulo, antes da gente passar aqui para a Não, próxima? não, perfeito. Só assim, o fato ali do risco absoluto, isso realmente vai dar uma polêmica muito grande. Mas, enfim, eu acho que tá perfeito, e eu acho que esses são os pontos que a gente conseguiu selecionar aqui, que são os pontos mais cruciais aqui, né? Perfeito. Mas muita polêmica, Márcia, você pode ter certeza. A gente tá passando mais batida aqui nas polêmicas hoje, senão a gente tem que fazer um evento só para isso. Verdade. Bom, o próximo ponto, outra minuta também muito debatida, foi a minuta de resolução sobre as operações de resseguro e cosseguro. Houve muita discussão no momento da nova lei se havia necessidade de se ter artigos tratando do resseguro, justamente porque já se tem uma lei própria para isso, que é a Lei Complementar 126, e é um mercado global, né, que opera a partir de práticas bastante estabelecidas com o mercado, né, e a gente que está aqui na Câmara Britânica, sem dúvida, Londres, né, tem um dos principais hubs de mercado de sinistro, né? Um dos grandes subscritores, né? A gente tem todos os sindicatos do Lloyd's e todas as demais seguradoras e resseguradoras que operam no mercado, é uma prática muito consagrada. Então havia uma grande discussão da necessidade de se tratar de resseguro e do que se trataria em resseguro. Então foi um dos pontos mais polêmicos, a gente nem colocou naquela primeira parte da lei, mas houve uma grande discussão, por exemplo, sobre aceitação tácita também no resseguro, que é algo que foge completamente da prática de mercado, né? Mas o que trouxe então a minuta de resolução, né? Havia uma grande expectativa sobre isso, e um dos pontos mais polêmicos dessa Uhum. nova resolução foi que, na sua exposição de motivos, a SUSEP indicou uma interpretação da nova lei, de que não seria mais possível ter cláusulas de controle e cooperação. As cláusulas de controle e cooperação no resseguro, elas são muito comuns, principalmente nos seguros facultativos, que são, nos resseguros facultativos, que são aqueles resseguros de uma pólice específica. Grandes riscos tem sempre um resseguro facultativo ou um painel com vários resseguradores facultativos, que é uma transferência de uma parte substancial do risco para esses resseguradores. Há casos em que há uma transferência quase que integral desse risco, e é natural, então, que esses resseguradores que vão, no final do dia, pagar a conta, queiram participar das cláusulas de cooperação, queiram participar do sinistro, e isso se dá através desse regramento das cláusulas de cooperação ou de controle. Na maioria dos casos, são cláusulas de cooperação que se tem. E essa previsão da SUSEP de que isso estaria barrado por conta da nova lei, me parece uma visão mais restritiva do que a própria lei teve a intenção de colocar, né? O que a lei prevê é que quem tem a responsabilidade de dar o posicionamento de cobertura para o segurado é a seguradora, independentemente da existência do resseguro ou das previsões de resseguro, e esta sempre foi a norma. Ainda que ela não estivesse prevista na lei, esta sempre foi o entendimento de mercado, né?
todo relacionamento, toda responsabilidade é da seguradora. E ela tem um outro contrato, né, uma outra relação com o seu ressegurador que não deveria e não impacta essa discussão com o segurado. Mas isso não impede, em absoluto, que você tenha uma discussão dentro desse contrato de resseguro, de como vai se dar esse posicionamento de cobertura, né? E a cláusula de controle e cooperação é uma ferramenta essencial. É uma grande expectativa do mercado que isso não venha a ser mantido pela SUSEP, agora, quando essa alteração sair. Vamos ver, né, Paulo? Então, o contrato, né, de seguro é firmado entre as partes, né, e é o segurado e a seguradora. Então, assim, e aí, Márcia, você, mais do que eu, sabe aí das que são, onde estão essas responsabilidades. Então, assim, esse é outro tema bem polêmico aí que a gente vai ver como é que vai ficar, né? Mas, É, enfim, é difícil. é, expectativas, grandes expectativas de que a SUSEP tenha uma visão pragmática e mercadológica nessa sua atuação como regulador, né? Exato. Outros temas aqui relevantes é sobre a aplicação da lei brasileira e da cláusula de arbitragem. A gente tem, assim, como regra, né, como prática no Brasil, é, que 99% dos contratos de resseguro tem cláusula de arbitragem. Na grande maioria das vezes, lei brasileira e sede no Brasil, mas nunca houve, pela lei de arbitragem do Brasil, uma restrição à escolha da sede ou da lei aplicável, porque a arbitragem está baseada no princípio da autonomia da vontade. A lei trouxe uma visão de que quando o resseguro tem impacto no seguro, há uma restrição para a sede da arbitragem, que me parece uma previsão bastante confusa, e a SUSEP trouxe uma visão ainda mais restritiva, quase que colocando uma obrigatoriedade também de lei e sede no Brasil para a arbitragem, que me parece algo que está além do que a própria lei trouxe. Então, a escolha da lei aplicável e da sede no resseguro é um ponto de discussão. A arbitragem de seguros ela é excepcional, mas ela acontece bastante, principalmente nos grandes riscos, e daí a lei coloca que mesmo na arbitragem de seguros há uma restrição para a escolha da lei aplicável e da sede, que passa a ser necessariamente do Brasil. Esse também foi um ponto bastante debatido. Eu vou passar para as próximas, Paulo, senão a gente não consegue terminar É aqui, verdade. né? É que o tema é complexo, né, Márcia? O tema é extenso, né? Verdade. E daí um outro tema bastante polêmico, que é uma minuta de consulta pública também, é sobre a o disclosure, como é que fala isso, meu Deus? A divulgação Isso. de conflitos submetidos à mediação e arbitragem. A lei também trouxe essa inovação, no sentido de que as decisões relativas às arbitragens devem formar um repositório. Sem identificação das partes, ou seja, mantendo a confidencialidade. Isso é uma grande inovação, tem uma questão operacional prática de como isso seria feito, já que a gente tem as câmeras arbitrais, é, na grande maioria dos casos, responsáveis por essas resoluções de conflito por mediação e arbitragem. Há uma grande discussão se isso se aplica à mediação, porque na mediação você não tem sentença, o que você tem é um acordo que pode ou não acontecer. E que não necessariamente as partes querem divulgar, e ainda que você oculte, isso não pode levar a uma visão que não faz sentido divulgar, porque ela é um acordo, né? Diferente da arbitragem, que é uma decisão. Mas a SUSEP trouxe algumas previsões também de como isso se daria, né? Então, colocando que isso seria feito pela Câmara, né, de resolução no prazo de 30 dias, e de certa forma faz com que as próprias cláusulas de arbitragem venham a ter que trazer esse tipo de previsão. Então, tudo isso para reforçar, né, de que a partir do momento em que essas resoluções se tornarem finais, a gente vai ter uma nova rodada de discussões e de revisão de clausulados.
É, a de pessoas, ela é a mais recente, ela é relativamente curta. Eu acho que o grande tema de pessoas é a questão da contenção e salvamento. Se caberia, né, a gente ter um limite de contenção e salvamento num seguro de vida, por exemplo. Então, eu vou, né, atuar uma pessoa que teve um infarto, né? Faz sentido eu pensar numa medida de salvamento para alguém, para que essa pessoa não venha a morrer e que isso seja coberto no seguro, né? Quando a gente está sempre falando de um seguro de capital segurado fixo, sempre com vistas a trazer uma proteção para os beneficiários, né? Quando a gente fala especificamente no risco de morte. Então, esse é um grande tema, a própria Procuradoria da SUSEP foi contrária. E essa é uma das grandes discussões que a gente tem no seguro de pessoas, entre outras. E para terminar aqui, para a gente ir para as nossas perguntas, como eu estou com o slide aberto aqui, eu não estou vendo se tem muitas, mas só para a gente fazer esse wrap-up aqui, né, Paulo? Eu acho que É importante. a gente tem um mercado em transição, então é uma nova lei com muitas novas previsões, né? Muitas delas disruptivas, muito diferentes da prática de mercado. Então, vai haver uma transição no sentido do mercado se adaptar, das práticas se adaptarem, da jurisprudência trazer interpretações para essa nova legislação. A gente está vendo essas mudanças de clausulado que já aconteceram para o momento de entrada em vigor da nova lei. Acho que isso é uma tendência. Isso vai acontecer não só em função dos regramentos da SUSEP, mas também à medida em que as seguradoras vão tendo práticas e percebendo como serão as consequências da nova lei, tanto do ponto de vista de subscrição, como de sinistro, como de resseguro. Por outro lado, eu acho que a lei é, traz uma série de modernizações, coloca a discussão securitária num outro nível, traz deveres de transparência, de clareza, traz procedimentos que não estavam especificados antes e permite, então, que o mercado se organize para oferecer um serviço melhor. Acho que é o que todos nós esperamos, as seguradoras, as resseguradoras, os corretores, os prestadores de serviço de uma maneira geral, que isso incremente, né, permita que o mercado ofereça um serviço melhor e gere mais profissionais também, né? Eu espero que nas universidades o seguro ganhe mais relevância como matéria, né? Eu acho assim, Márcia, só complementando, eu acho que define bem as responsabilidades, né? Eu acho que as responsabilidades ficavam assim um pouco, não digo assim, muito abertas, mas a gente não tinha uma definição muito clara. Eu acho que com a lei, lógico que vai ter uma série de discussões ainda pela frente, mas ela já coloca um limite de responsabilidade entre as partes, que eu acho que isso ajuda muito, ajuda na definição do clausulado, na definição da colocação. Então, acho que sim, é uma fase nova que a gente está vivendo, mas que me parece bem promissora e, logicamente, vai ter muita polêmica, muita discussão ainda, né, para a gente voltar e depois discutir os clausulados. Mas, sim, eu acho que o fato da responsabilidade e a definição de cada parte, né, de como cada parte tem que atuar, isso dá uma dinâmica diferente. Eu vejo isso como muito salutar aí para o nosso futuro. E espero que com isso novas pessoas venham para o mercado de seguro, né? Que é um mercado Exato. ótimo, é um mercado assim. Eu vejo poucas pessoas que entram no mercado de seguro e saem, né? Pelo É fato de ser verdade. muito dinâmico e apaixonante. Então, espero que com essa nova lei a gente realmente tenha mais pessoas entrando aí nesse mercado. Exato. E para terminar, eu acho que o grande desafio são os grandes riscos e o resseguro, né? Acho que esses são os pontos ali mais sensíveis da nova lei, porque a gente está falando de um resseguro que é uma prática global, e dos grandes riscos que têm especificidades muito grandes, seguros muito específicos, e é muito difícil você traçar uma linha para realidades tão diversas, né? Enfim, então para a gente terminar aqui, acho que esse era tudo que a gente queria passar, e daí eu não estou conseguindo ver, deixa eu parar de compartilhar, para a gente conseguir. As quatro perguntas já, Márcia. Vamos lá.
Será que a gente tem uns minutinhos aqui, Nick? Eu acho que a gente pode. Tem uns 10 minutinhos aqui para a gente terminar. Então, acho que temos 4 perguntas. Acho que já podemos responder. Então vamos lá. A Natália Sartorato, da IG, está falando o seguinte: as apólices em excesso de um mesmo ramo de seguros, muitas vezes follow form, estão sujeitas ao disposto no artigo 67 da Lei Contenção e Salvamento. Caso positivo, deveríamos pactuar um valor específico para as despesas de contenção, até, ou deveríamos assumir que temos 20% da cobertura presumida? Nossa, Natália, essa pergunta aqui dá um parecer, né? Verdade. Porque a gente está falando de apólices a segundo risco, eu estou entendendo aqui, né? É, tenho que pensar, não tenho uma visão clara, assim, a minha visão de bate-pronto, respondendo a lápis aqui, é, é que essa previsão de salvamento e contenção, ela está dentro da apólice, em princípio, de primeiro risco, né? Eu não acho que ela necessariamente tenha que estar numa apólice de excesso, né? É, então, em princípio, eu diria que não, né? Que não há essa necessidade. Não sei, Paulo, se você concorda. Então, depende. Eu entendo a sua colocação, Márcia, e talvez faça sentido, mas quando ele fala de LMG e você está contratando um limite maior, talvez isso gere uma discussão, né? Porque, na verdade, se ele contrata 100 milhões no total e você tem um primeiro risco a 50, teoricamente ele teria que ter 20% do total. O fato da mecânica ser separada pode ser que ele tenha. Não existe pergunta, não existe certo. Ainda a gente está numa zona ainda cinzenta, tá? Então, pode ser que aí sim a gente possa ter até isso sendo negociado no segundo risco, dependendo do limite contratado. Se não tiver limite, eu concordo que você vai assumir 20%, mas se tiver limite, estando esse limite presente no primeiro layer, né? Exato, No exato. primeiro risco, é, eu não Depende da vejo definição. necessidade de colocar no segundo e no terceiro. Isso, exato, exato. Mas se não houver limite, sim. Aí eu acho que é um risco mesmo, porque você vai ter 20%. Mas tendo um limite no primeiro layer, eu não vejo necessidade de você colocar um limite a cada layer, né? Até porque eu posso ter segundo risco. Eu já tive casos, por exemplo, onde eu tinha apólice de excesso só para cobertura de lucros cessantes, né? Exato, exato. Tem que ver a Então, definição, tem que ver a definição, né? mas o que eu acho que é importante é que as apólices de segundo e terceiro risco conversem com a apólice de primeiro risco, porque muitas vezes a gente vê seguradoras diferentes, com clausulados próprios, e a gente tem uma dificuldade grande de interpretação disso no momento do sinistro, né? Perfeito. Ver se a gente consegue mais uma, e daí depois a gente responde as outras por e-mail, só para a gente não passar muito do tempo. Marcelo Melo faz a seguinte pergunta: o questionário deve abordar práticas comuns do mercado para assegurar uma negativa da seguradora, por exemplo, cobertura para pagamentos de decisões de primeira e segunda instância. É comum os segurados pedirem isto em cotações de seguro garantia, mas nos formulários e nas apólices este item não é abordado. Fica na responsabilidade de da corretora orientar ao cliente que tal cobertura não está disponível. Eu acho que é Hum, uma pequena confusão, talvez aqui conceitual, Marcelo. O questionário, ele é uma ferramenta de obtenção de informações que são dadas pelo segurado, né? Onde a gente vai ter a previsão de cobertura é no próprio clausulado, né? Nos termos e condições das apólices. O que o questionário precisa trazer é a informação de que se o segurado não informar adequadamente, não responder adequadamente, ele pode perder o direito à cobertura. Mas acho que tem uma questão da orientação do cliente aqui também, que é sempre importante, né, Paulo, pelo corretor. Não, sim. Eu confesso que eu fiquei um pouco. Eu não sei se eu compreendi bem, mas na verdade ele tá querendo entender qual a relação da informação
em relação a como ele vai dividir a responsabilidade, né? Não sei se eu captei bem, Márcia, aí É, também fiquei o um pouco sentido. confusa com Tem um essa pouquinho de pergunta. dúvida. É. Danilo, Reinaldinho, vou pular a sua pergunta que ela está extensa. Eu só vou para a do Luiz Kozak aqui e depois eu te respondo por e-mail. É, o Luiz Kozak fala o seguinte: nós brasileiros somos especialistas na criação de jabuticabas. Será que a experiência internacional não foi observada para conter estas ambiguidades? Me chama a atenção especialmente as despesas de contenção no seguro de vida. Sabe se nos mercados mais desenvolvidos existe essa previsão? Eu acho que tem diversos pontos aqui que não são típicos do mercado global, e que existem talvez de forma mais pontual em alguns mercados. Eu fiquei sabendo no Congresso da IDA, que teve no fim de semana passado, teve o grupo de trabalho de seguro de pessoas, inclusive coordenado pela minha sócia, pela Laura Pellegrini, onde isso foi bastante debatido e parece que há, sim, Luiz, alguns outros países que têm esse tipo de previsão, que eu confesso que eu desconhecia, mas ela me parece excepcional, né? Ela me parece Uhum, bastante excepcional. Eu tenho muita dificuldade também, é, de entender, a previsão de salvamento em contenção no seguro de vida, porque eu acho que não é o objetivo do seguro, né? Eu acho que é um seguro de capital segurado, que não tem, esse objetivo de você evitar ou de você pagar para evitar a morte do segurado. Até porque a morte vai acontecer, todos nós vamos morrer, né? Então é um seguro uhum, que a gente sabe que o risco é certo, ele só é incerto quanto ao seu tempo e à sua forma. Então, eu particularmente, me parece também muito, muito atípico, muito estranho, mas eu ouvi comentários de que sim, existem em algumas outras legislações, acho que Portugal é uma delas. Acho que é isso, para a gente não passar muito do horário. É, eu vi que a Guadalupe está fazendo algumas pesquisas aqui também, mas depois a gente fala, Guada. Márcio, Paulo, muito, muito obrigado pela sua apresentação. Mais uma vez, muito rico, muito material conversação. Faz impossível cobrir tudo em uma hora. Eu acho que os próprios comentários, estou vendo aqui nas perguntas e respostas, muitos elogios da apresentação. Então, parabéns, realmente foi muito legal. Se vocês puderem, da medida possível, as perguntas que a gente não conseguiu responder, se vocês poderiam, seria muito agradecido. Mas muito obrigada pelas suas apresentações. Obrigado para a audiência também, por ficar com a gente, se você conseguiu ficar até essa hora aqui. Boa notícia, se você, por exemplo, esqueceu o que Márcia falou lá na slide 2 sobre quantos dias a corretora tem para responder, o comentário do Paulo sobre a definição dos grandes riscos, a boa notícia é que isso foi gravado, então está disponível, vai estar disponível ainda hoje no canal da Bridgem, no YouTube. Então, na inteira com a apresentação, você pode voltar lá, dar uma olhada nos slides, faz as notações, ouvir o que Márcia e Paulo falou, se você não conseguir notar tudo. Está tudo lá no canal da Bridgem, no YouTube, vai lá no YouTube, buscar para Bridgem, você vai achar. E é excelente porque a gente tem todos os nossos webinários antigos lá também. São um repositório muito rico de outros assuntos diversos, tem coisas de tão diverso quanto a reforma tributária, cultura de inovação, inteligência artificial, tendências globais políticas, impactos nos eleições brasileiras. Tem muito material muito rico lá, então convido todo mundo para ir lá para o site, o canal, desculpe, da Britain lá no YouTube. Então, com isso, acho que a gente, infelizmente, vai precisar terminar o webinar de hoje. Muito obrigado a todos, especialmente Márcio e Paulo, para uma grande participação. E até o próximo. Muito obrigada, Nico. Obrigada a todos, gente. Até. Tchau, obrigado. tchau. Até logo. Bom, foi ótimo, Marcelo. Vamos Márcio? sair. Só pra gente, que eu acho que tá aberto aí. Obrigada, Paulo. Tchau.